Olá, queridos. Estamos aqui novamente para aprendermos um pouquinho mais sobre o nosso Deus. O que Deus tem a nos falar hoje, hein? Hein? Porque Ele tem muita coisa para falar, mas o que? Vamos ver. Vamos ver juntos o que Deus tem para falar aos nossos corações hoje. Vamos direto ao assunto, né? Então, na realidade, neste trimestre, nós estamos estudando sobre o reino do Senhor Jesus, né? Uma viagem sobre a história da redenção. Hoje, especificadamente hoje, nós vamos falar sobre o dia de Pentecostes. Um dia histórico na humanidade. Um dia extraordinário na vida do povo de Deus. Então, vamos estudar juntos. As nações são reunidas pelo Espírito Santo de Deus. Então, foi algo que aconteceu miraculoso, milagroso. Foi algo maravilhoso. Foi algo glorioso, a descida do Deus Espírito Santo. E foi maravilhoso. As escrituras relatam, e Lucas, ele fala assim com riqueza de detalhes. Ele detalha tudo, né? Com riquezas de detalhes. Então, na realidade, Pentecostes significa 50º. Por que 50º? Porque aconteceu 50 dias após a Páscoa, após a morte, ressurreição e ascensão do nosso Deus, nosso Jesus, né? Por isso que é chamado de 50º. Era uma festa de celebração dos judeus, que acontecia no primeiro dia da semana, né? Anualmente. Então, todo ano eles iam para Jerusalém para comemorar o Pentecostes. Então, como já falei, né? Foi algo maravilhoso, miraculoso, glorioso. Imaginem, o Deus Espírito Santo descendo sobre aquele povo e eles falando em outras línguas, né? Então estavam todos reunidos lá em Jerusalém. E os discípulos dos discípulos, eles falam mais ou menos 120 pessoas, né? Eles estavam todos ali reunidos em Jerusalém. Isso está descrito lá em Atos. Vamos ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13. Então acompanhe aí na Bíblia de vocês. Prestem atenção na leitura, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a terra onde estavam assentados. Que bênção! E apareceram distribuídas entre eles como línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Olha, muita gente. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna?
Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das mediações de Cirene e romanos que aqui residem, como judeus, como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então, olha só, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar em Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Os discípulos do Senhor, os galileus, né? Da Galileia. E todo mundo, tinha muita gente lá, né? Aí fala aqui, ó, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, tinha muita gente. E eles ouviram um som tão lindo. E na realidade, falam que eles ouviram um som comum de vento, não foi um vento impetuoso. Foi um som como de vento, imagine, né? O som. Que encheu toda a casa onde eles estavam. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousaram neles, sobre cada um deles. E na realidade, imagina só, que fato histórico, que extraordinário, que miraculoso, que glorioso, que maravilhoso. O Deus Espírito Santo desce sobre eles, sobre aqueles galileus iletrados, como eles falavam, né? E começam a falar o daquele povo que estava tudo ali escutando. E aí fala das pessoas, né? O versículo de número 8, 9. Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia. Quer dizer, povo do mundo inteiro estava ali. Idiomas variados. E o Deus Espírito Santo desce sobre eles e começa a falar para eles das grandezas. Imagina as grandezas. Meu Deus, ouvir falar das grandezas. E eles começam a ouvir das grandezas de Deus. No idioma deles. E aí, falando aqui, dias que antecederam esse episódio, o dia de Pentecostes, Jesus foi morto, ressuscitou, e a Bíblia diz que ele ficou 40 dias peregrinando aqui nessa terra, falando das coisas de Deus. E aí, ele comentou, ele falou, ele determinou que os discípulos não saíssem de Jerusalém. Olha lá, ó, Atos 1:4. E comendo com eles, Jesus, comendo com os discípulos dele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então, alguns dias antes de acontecer essa festa, que Jesus foi morto, ressuscitou, ele ficou nessa terra aqui 40 dias. Então ele conversou e ele falou com o povo, falou com os discípulos dele, olha, eu não quero que vocês saiam de Jerusalém, porque a promessa do Espírito Santo pousar, vir, vai acontecer.
Antes da ascensão de Jesus, ele ficou na terra por 40 dias. Aqui, falava das coisas concernentes ao reino. Está em Atos 1:3, tá? Então, Atos 1, capítulo 1, versículo 3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes do reino de Deus. Então, Jesus falou para eles da vinda do Espírito Santo, da vinda do Deus Espírito Santo no meio deles. Então, Atos 1:8, olha lá, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jesus falando, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, antes de Jesus ir ao céu, né? Antes da ascensão de Jesus, da subida dele para o céu, ele falou isso aqui. Ele falou isso aqui, da vinda do Espírito Santo sobre os seus discípulos. Então, Jesus já tinha falado para eles que ia acontecer isso daí, né? Então, o dia de Pentecostes, nas suas origens, era uma festa agrícola judaica, em que era oferecido a Deus o melhor da colheita, as primícias, os melhores frutos da terra. Ali, o povo de Deus se reunia uma vez por ano, no primeiro dia da semana, para adorar a Deus. Era uma festa de alegria, com ações de graça pelos frutos da terra, né? Ali eram lidos os textos sagrados também. Então, na realidade, era uma verdadeira celebração ao Deus de Israel. Que lindo, né? Eles iam se reunir todos juntos ali para adorar o Rei dos Reis, o Rei de Israel. E justamente nessa festa, a promessa que Jesus falou aqui, a promessa foi cumprida de uma maneira sobrenatural, né? Sobrenatural, extraordinário. Então, na realidade, o que aconteceu? Os 3 sinais da presença de Deus nesse dia de Pentecostes foram testemunhados. Testemunhado significa que todo mundo viu, né? O vento, o fogo e as línguas. Essas línguas eram vários idiomas falados em todas as regiões, desde Roma até a Pérsia. O Espírito Santo estava sendo derramado. Deus deseja tratar agora com todas as nações. Deus sempre deseja tratar conosco, né? E Deus estava tratando com aquele povo. Deus tinha uma mensagem para eles. Deus tinha o porquê de tudo isso aí. Deus tinha uma missão para eles através disso. Não aconteceu um fato miraculoso simplesmente para demonstrar o poder de Deus, que Deus é um Deus de milagres, o Deus do impossível. Não só isso. Deus tinha um porquê de tudo isso aí. Deus queria tratar com o povo dele. O Espírito Santo estava sendo derramado. O Deus desejava tratar com as nações. O Deus Espírito Santo estava trabalhando na vida daquele povo. Deus estava trabalhando. Deus sempre trabalha na nossa vida, né? E estava trabalhando na vida daquele povo. Então vamos agora, hoje, compreender o significado desse derramamento, o porquê desse derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Então aqui, todos juntos, mas separados por Deus, para ser usados na propagação da mensagem do Evangelho. E aqui eu coloquei, né? E o Espírito Santo chegando gloriosamente, miraculosamente, gloriosamente, poderosamente. O Espírito Santo chegando mesmo, gloriosamente, né? Olha só. Oi,
Oi, como assim? Todos estavam ouvindo sobre Deus, sobre Jesus, na língua deles, no idioma deles. Oi, como assim? Meu, é extraordinário. Esplêndido uma coisa dessa. Que Deus é esse que nós servimos? Um Deus poderoso sobre todas as coisas. Um Deus que pode tudo. Um Deus que não tem empecilho para ele. Não tem dificuldade para ele. Não tem. Glória a Deus. Então, assim, se a barreira do idioma existia, né? Se era a barreira do idioma que os estava impedindo de entender a mensagem do Evangelho, a mensagem do Senhor Jesus, acabou, não tem mais. Acabou. Então a barreira do idioma foi quebrada. O Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, rompeu as barreiras do idioma. Extraordinário! Sensacional! Então as maravilhas do nosso Deus foram anunciadas e todo mundo que estava ali entendeu no seu idioma. Todo mundo entendeu exatamente o que estava acontecendo. O nosso Deus é assim. É um Deus que não tem empecilho para ele. É um Deus que faz e acontece. Nosso Deus é assim, não é? Quando ele quer, ele faz. Ele quebra as barreiras, ele quebra os corações. Ele tira coração de pedra e coloca coração de carne. Ele faz a pessoa entender o que ele quer que a pessoa entenda. Não depende do nosso querer, não. A gente não pode nada. Quando Deus quer fazer, ele faz independente de qualquer empecilho. Aliás, não existe empecilho para o nosso Deus agir. Maravilhoso. As línguas de todos os povos foram unidas no dia de Pentecostes, simbolizando a unidade da igreja em todas as nações. E não apenas dentro dos limites de Israel. Quer dizer, não é só o povinho que estava ali. O povo que estava espalhado por todo mundo, que estava ali em Jerusalém, ouviu, testificou disso, desse dia extraordinário. Testificou que o nosso Deus é real, testificou que o nosso Deus é vivo e é poderoso para fazer o que ele quiser conosco na nossa vida. Deus usou o dia de Pentecostes para selar a aliança que ele tem com a sua igreja na face da terra, no mundo inteiro. Não tem mais barreira. Deus usou isso para selar a aliança conosco, com a igreja dele, com o povo dele, separado por ele para adorá-lo. Todo o povo misturado, mas em comunhão com Deus. Ou seja, para alcançar as nações, o reino de Deus vai se expandindo rumo à consumação. A palavra de Deus atingindo todas as nações através dos servos dele, dispostos a fazer a vontade dele. Que maravilhoso. Olha só, concluindo então, Pentecostes marca o início da missão real da Igreja de Cristo. A Igreja de Deus não pode caminhar vitoriosamente sem o poder do Espírito Santo. Precisamos da unção e revestimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Pentecostes marca o início da missão da igreja. Qual a missão da igreja? A missão da igreja é pregar o Evangelho. A missão da igreja é testemunhar desse Jesus. A missão da igreja é alcançar as nações, alcançar as pessoas. Então nós temos isso, nós temos esse privilégio de ter esse Deus que quer que nós o sirvamos de coração.
trabalhemos na sua obra. E Ele quer que nós obedeçamos a sua palavra fielmente. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, eu, você, todo mundo, junto e misturado, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Aleluias! Então, sereis minhas testemunhas. Você, eu, Jailza, você, tem entendido isso? Que nós temos que ser testemunhas desse Deus, testemunhar das maravilhas dele, demonstrar com a nossa vida que nós estamos servindo da melhor maneira, aquela vida bonita. Deus tem visto isso na minha vida e na sua vida, porque Deus quer ver isso através dos frutos nossos. Devemos celebrar hoje o Pentecoste com a mesma atitude que percebemos lá nesses cristãos lá, nos primeiros cristãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, juntos sempre. Nunca desistir, nunca desanimar. Às vezes a gente desanima, né? Às vezes a gente fica meio desanimado. Mas aí a gente tem que voltar para a palavra, voltar para Senhor, sou falha, sou fraca, mas quero te servir com o melhor de mim, né? Nos arrepender e continuar perseverando nas promessas do nosso Deus. Não é verdade? Em cada alma havia temor, Atos 2:43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles estavam dispostos a ser usados. À disposição do Senhor Jesus, à disposição do nosso Deus sempre. Aí Deus usava. Está à disposição para trabalhar, para fazer a obra, Deus usa você. É lindo isso. Diariamente perseveravam, unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Altruístas. Entende? Firmes ali no templo, firmes na comunhão. Firmes, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que Deus fazia? Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É frutífero, é vida em abundância. Então eles se dispunham, eles queriam trabalhar, eles estavam perseverantes. Eles eram bem vistos pelas pessoas, contando com a simpatia de todo o povo. O povo era simpático. Tem Jesus, tem que ser simpático, né? Tem Jesus, tem que ser, né? E o que Jesus fazia? Dava frutos ali. A igreja frutífera, crescendo, pessoas sendo salvas, pessoas conhecendo Jesus, pessoas desfrutando dessa alegria, desse privilégio de servir o Rei dos Reis, dono de todas as coisas. E vida que segue. Isso que acontecia. Nós temos sido assim? Nós temos nos disposto dessa forma? Nós temos entendido que nós somos salvos para servir? Será que nós temos entendido assim? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos cubra com a graça dele. Porque nós necessitamos
do Espírito Santo do nosso lado, para que nós possamos conseguir fazer as coisas da melhor maneira para o nosso Deus. Que Deus nos encha com a sua graça. Que Deus nos encha com essa disposição em fazer a vontade dele. E assim, Deus quer nos usar. E Deus usa quem está trabalhando. Deus quer usar. E Deus usa quem está trabalhando. Que Deus nos dê essa disposição a cada dia. Firmes, unânimes ali no templo. Firmes, problemas virão, sim. Mas o nosso Deus é maior que o nosso problema. O nosso Deus está conosco sempre. O nosso Deus não nos abandona nunca. Possamos entender isso. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado. Um grande beijo no coração de vocês.